E hoje no quadro Gestão e Educação nós vamos falar sobre realidade e utopia dentro das organizações. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, conforme nós combinamos, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí dessa situação de realidade e utopia dentro das organizações, e aí vamos tentar aí conversar que organização aqui, a gente vai estar falando de empresa e de residência, de casa, enfim, né, de família, de organização. Então, assim, a gente começa, gente, sempre pelo conceito, né? O que é essa realidade e o que é essa utopia organizacional. Realidade organizacional, gente, é tudo aquilo que de fato existe dentro de um contexto, né? Isso é uma realidade. Mas existe também essa tal dessa utopia que eu estou colocando aqui. A utopia, gente, é a não verdade. Vamos trabalhar hoje com dois focos, tá? Então, a verdade, que é essa realidade, e a não verdade dentro das organizações. Por incrível que pareça, nós temos verificado muito dentro das áreas que a gente atua, gente, que as organizações hoje, elas tendem a não fazer muito aquilo que precisa, que de repente é essa busca dessa realidade. Então, cada empresa tem que ter a sua realidade, que a gente chama aqui de cultura organizacional, né? E evitar essa tal dessa utopia. O que é essa utopia? É algo que a gente não alcança, né? É algo que não é real, que não é verdadeiro. E aí, a gente diz assim, sonhar é importante para a gente buscar essa realidade? Com certeza. Até porque quando a gente vai ver dentro da parte estratégica de uma organização, qualquer que seja ela agora, a nossa família tem a parte estratégica, os nossos parentes têm parte estratégica, e a organização como um todo, essa organização privada, pública, ela também tem essa coisa do sonho. O que é esse sonho? É o início de todo esse processo. Eu, para poder fazer alguma coisa, eu tenho que sonhar primeiro. Numa sequência lógica, depois desse sonho, esse sonho tem que ser real, né? Eu preciso conseguir fazer ele virar realidade. E aí a gente tem essa visão sistêmica, né? A visão sistêmica dentro desse nosso processo que hoje a gente conversa, gente, é assim, é o passo inicial, na verdade, para a gente poder perceber essa realidade. Essa visão sistêmica é uma visão como se eu estivesse vendo de cima, gente. Imagina que você está em cima da tua casa e ela não tem telhado. E tu está olhando todo o processo funcionando ali. E imediatamente tu consegue visualizar onde existem algumas utopias que eu estou chamando aqui, que são coisas que não deveriam estar existindo, mas está existindo, e que às vezes a pessoa que está fazendo, ela acha até que isso pode virar uma realidade, e não vai virar. Então são erros, são problemas, são falta de verdade, enfim, são processos internos que fazem com que de repente a gente veja isso de um foco mais real dentro do ponto de vista que a gente está falando, né? E como dizer não para mentira e usar conchavos? Aqui eu estou colocando a conchavo, gente, porque assim, hoje, inclusive dentro das organizações, a conchavo não acontece só na iniciativa pública não, tá? Acontece também na iniciativa privada, dentro das organizações que a gente trabalha. O que é um aconchavo? São essas tais de, muitas vezes, as promoções que eles dizem que são baseadas em alguma realidade que não são, que é a coisa do encarreiramento, que muitas vezes eles tratam isso como algo que o cara está merecendo, uma tal de meritocracia, que precisa ser muito bem trabalhada ainda, porque quando eu trabalho isso, ao fazer o que tem que ser feito, eu estou buscando essa realidade que a gente está falando aqui. Então, gente, na verdade, o que a gente precisa fazer na nossa vida profissional e pessoal é tentar trabalhar da melhor maneira possível, buscando a verdade. Se você não sabe, você diz que não sabe e vai buscar saber. Se você já sabe, você diz que sabe e vai ajudar alguns que não sabem e vai melhorar cada vez mais também aquilo que tu sabe. E aí tu vai buscar essa realidade de forma mais tranquila. E aí evita essa coisa que a gente chama de ilusão, que é uma utopia, na verdade, né? É algo que a gente cria como parece que vai acontecer e acaba não acontecendo. A ilusão, ela prejudica você, prejudica eu, prejudica todos nós. Por quê? Porque ela não é real. Ela se cria uma condição desfavorável em determinado momento, e o processo em si, que ele deveria ser sistêmico, que é aquela visão de cima, isso eu falei na nossa casa, né? A tua empresa, você que está trabalhando, tenta olhar a tua empresa de cima para baixo, como se tu estivesse lá em cima, sem o telhado, e ver toda a tua empresa funcionando. A partir daí tu vai trabalhar essa coisa da realidade, e tu vai tirar a ilusão e vai transformar essa forma de se comportar dentro da organização. Porque hoje, gente, por incrível que pareça, a gente está vendo aí até em algumas reportagens que
possivelmente vão aparecer também muito mais reportagens falando sobre isso. Nós temos um mercado de trabalho extremamente complicado hoje, muitas pessoas sem emprego, mas nós temos várias vagas em aberto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa parte comportamental precisa ser trabalhada. Se acredita você que está nos assistindo, que hoje a gente está passando por um processo onde as pessoas até têm qualificação técnica, que é saber fazer, mas o comportamento atrapalha, ele precisa ser real, ele precisa se enquadrar dentro daquilo que vale a pena realmente ser realista. Então, assim, busca essa melhoria, gente, dentro de um ponto de vista real. O que é real, reforçando o que a gente já falou? É aquilo que realmente tem que acontecer, gente, é aquilo que tu tens que buscar. Por exemplo, você que trabalha numa organização, você que está em casa, que você comanda a tua casa, sabe o que é realidade? É que precisa ser feito alguma coisa. Se tu não fizer nada ali dentro, aquilo não vai se transformar simplesmente porque tu quer que se transforme. A realidade diz que a gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer, e da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível é a verdade. Mas olha só, e o mercado atual? Ele está mostrando que essa realidade, ela hoje está sendo buscada? Eu diria para você que infelizmente não. Ainda temos nós, funcionários, querendo que a empresa seja uma mãe nossa, a gente não faz aquilo que precisa e quer que ela faça para a gente aquilo que precisa, né? Então, assim, eu cobro muito da minha empresa, mas eu estou dando muito pouco para ela, porque eu parece que estou contra ela, né? Ela me explora, ela me não sei o quê. Eu nunca digo que ela está fazendo por onde eu me sustente, por exemplo. Eu não lembro disso. Mas é aquele último tópico nosso que a gente diz assim, a realidade ela é buscada. Então, essa busca, esse momento que a gente vai estar falando, nós vamos estar falando com vocês no próximo encontro, na próxima quinta-feira, e eu espero vocês então aqui, e uma boa noite e bom fim de semana para vocês. Boa noite, professor. Até a próxima semana. E para você de casa, veja daqui a pouco. Tem a nossa série especiais de entrevistas, Suframa 50+50. Iremos discutir a qualificação profissional e o futuro do polo industrial de Manaus. Não saia daí, nós voltamos em instantes.